Boa noite, shalom, shalom para todos. E eu amei ler o comentário de todos dizendo, continue, porque na última a gente deixou a enquete, né? Querem que pare a série Apocalipse ou continue? Então a maioria pedindo para continuar. Nós tivemos um intervalo de uma semana em que foi uma live especial na segunda-feira passada, e agora voltamos com o nosso podcast. O Jonas voltou, que estava viajando, então boa noite, pastor Jonas. Boa noite, excelente noite para você, para o Aquino, para o Pepeu e para todos vocês que nos assistem. E o pastor Pepeu também, que voltou para a mesa. Boa noite, pastor. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino. Querido, eu também sou maioria, hein? Apocalipse não pode parar, essa série é boa demais, hein? Mas está acabando, né? Já estamos hoje em Apocalipse 14, então já falta pouquinho. E eu queria dizer também, convidar vocês a participar da área de membros, vocês que amam a palavra. Tem vídeo novo, aulas novas, muitos cursos, as aulas estão sendo sempre gravadas, atualizadas, de Israel, emoções, Jó, parábolas, são muitos cursos para você. Queria acrescentar uma coisinha aqui, né? Queria dizer para vocês também que o fato de você se tornar membro do canal, você está sendo um grande investidor, você está ajudando esse canal a continuar difundindo a palavra. Amém. Presta atenção nisso. Às vezes você faz uma assinatura de R$ 7,9, mas você está colaborando como aquele que faz de R$ 89,9 também. É a mesma coisa. Então, seja um investidor desse canal. Se você entende que ele é importante, que ele é fundamental para muitas vidas, e eu até adianto para você que o feedback que a gente recebe é muito grande, de pessoas que voltaram ao avivamento com o Senhor, pessoas que retornaram à comunhão da igreja, pessoas que acenderam de volta a chama, né, a brasa viva do altar no coração. Então é muito relevante esse trabalho, e eu chamo a sua atenção. Se você já era membro, desistiu, deixou de ser, volte correndo. Se você ainda não é membro, inscreva-se. Além dos trabalhos que você terá lá, dos estudos, você vai estar sendo um grande colaborador. Amém. Então, agora eu quero convidar você a compartilhar este podcast e deixar o seu like, porque tudo isso ajuda demais a palavra a chegar a muitas pessoas. Vamos para Apocalipse 14. Nós terminamos em Apocalipse 13. Em Apocalipse 14, aparece o Cordeiro. E o Cordeiro, porque a gente estava num capítulo 13 tenso, né? O anticristo, o falso profeta, agora, glória a Deus, aparece o Cordeiro. É o refrigério agora? Agora é o refrigério, agora aparece o Cordeiro com a sua turma, porque antes era o anticristo com a turma dele, né? Ou melhor, o dragão, Satanás, com a turma dele. Agora é o Cordeiro com a turma dele, que vai trabalhar intensamente durante a grande tribulação. Nós temos um podcast que falamos só sobre os 144 mil. Temos também um que fala só sobre as duas testemunhas. Mas como aqui a gente está num apanhado geral, nós vamos falar de uma forma geral. Vamos falar sobre os 144 mil. Então, o Cordeiro, ele aparece, eu vou ler o versículo para a gente poder conversar. Olhei, aí João olhou, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Aqui, só vamos abrir um parênteses. O Cordeiro escolheu Israel. O Cordeiro, Deus Pai, escolheu Israel. O Cordeiro se manifestou o tempo todo e continuará se manifestando em Israel. Daí dá para entender o porquê o ódio por Israel. A gente não está falando só de um ódio espiritual de Satanás contra Israel, mas nós estamos falando de um ódio. Hoje as pessoas estão com esse sentimento antissemita, então a gente já sabe de onde vem. É importante dizer também que o povo judeu não escolheu isso, foi Deus que os escolheu. Foi Deus que escolheu. Né? Não foi uma escolha deles, não foram eles que pediram para serem privilegiados de ter uma terra onde Deus preparou de forma tão especial para receber o seu povo. Né? Aquela nação que Deus prometeu para Abraão e Sara
foi ali, não tem como fugir disso. Mas a gente não está aqui para também falar de Israel, né? Vamos lá, nem de Israel nesse momento. Mas eu abri o parênteses porque o Cordeiro está com os pés no Monte Sião e com ele 144 mil. Esses 144 mil têm algumas características que aqui está escrito. Eles têm um cântico que só eles, ou seja, uma unção diferenciada. Um cântico que só eles que receberam esse cântico profético. Eles são virgens, como aqui está escrito, separados, santos. Tem algumas características. Vou falar das 2 linhas dos 144. Aliás, 3 linhas dos 144 mil. Há os que dizem que é uma forma generalizada de falar do povo santo. Não é um número exato. É para falar daqueles que servem ao Cordeiro e que estarão com ele e que eles serem separados, santos, é o que nós somos através de Cristo Jesus. Então, aqui eu vou falar as 3 linhas para depois a gente falar da nossa. Não quer falar, né? Uma de cada vez, não, e a gente discute. Então, tá bom. Então, essa é a primeira, de uma forma generalizada. Então, eu já penso que eu estou contra essa teoria, porque eu acredito que serão 144 mil, sim, pessoas, homens até, né, evangelistas que serão levantados por Deus, dentre os judeus. Porque, eu repito isso, a grande tribulação é, sim, para um concerto de Deus com os judeus, né? E creio mais ainda um pouco porque esses jovens eles são preparados desde quando nascem. Então a palavra é algo conhecido deles. A palavra, pelo menos no Velho Testamento, é muito conhecido por eles porque eles aprendem isso, né? Então, quando vier o Espírito de Deus sobre eles, imagina o poder, imagina a força, porque sem a palavra você fica meio vazio, né? Mas a palavra é algo que eles têm, eles conhecem, eles leem, eles oram a palavra, eles cantam a palavra. Então, eu acredito que serão, sim, 144 mil rapazes, né, nessa idade, mais ou menos, né, antes de casar, porque a palavra diz que eles são virgens. Tipo João Batista, né? Pois é, tipo João Batista. E eles, de fato, farão um evangelismo global. Eu entendo que é global, não é só em Jerusalém. Por quê? Porque o judeu está espalhado por toda a terra, né? Então, eles vão sim fazer, e as pessoas, os judeus, se converterão ao Senhor. É algo extraordinário que a gente poderia até mais para frente falar um pouco mais, mas é o momento do encontro deles com Jesus, é algo muito forte. Eu acho que assim, meio que a gente volta para o início, né? De volta ao início, igual aquela música, porque tudo começou com um grupo de 12 homens, que alastrou, que multiplicou e que entrou pelas nações, que foram os discípulos que se tornaram apóstolos. Então, é meio que voltar ao início da igreja. E agora é como que se esse grupo fosse, num momento crucial da história da humanidade, fosse agir da mesma forma, com a unção de João Batista, consagrado, selado por Deus, uma pessoa diferenciada. Quando você olha para João Batista, quem é que... tudo bem que os pais receberam essa palavra, ele cresceu, ele ouviu essa palavra, mas ele podia acatar ou não. Ele podia ter uma trajetória como de Sansão. Sansão ouviu dos pais dele que ele era nazireu, que ele era separado, mas ele não manteve a santidade. Esse é um grupo de jovens, porque a minha visão, e eu creio que é do pastor Osano também, não é a primeira, de que, da mesma forma que o Jonas, eu penso que será um grupo de jovens muito ungidos, muito consagrados, e eu acho que isso não é impossível. Quando você lê os evangelhos, não é impossível um João Batista ser diferente de todo mundo. É uma questão de chamado, de resposta ao chamado, de firmeza no decorrer dos anos. Imagina quantas vezes João Batista deve ter ouvido que ele era doido, que por que ele não estava em Jerusalém, já que o pai dele era sacerdote, por que ele não se vestia como os outros, por que ele não falava como os outros, por que ele não comia como os outros. A gente já vê João Batista, na idade adulta, ungido e
ali dentro do seu ministério. Mas ele teve um período antes. Então, esses jovens aqui, esses 144 mil, eu creio que vai ter essa trajetória igual. Inclusive, eu não sei se vocês já viram um filme muito antigo, que é a trilogia dos... eu não sei se é Arrebatados ou Deixados para Trás, tem uma trilogia. E a trilogia, quando você está vendo, não sei se é no segundo ou no terceiro, eu acho que é o terceiro da trilogia, aparece um jovem judeu colocando seu talite, seu tefilim, só que ele ouve uma trombeta. E aí, na hora que ele ouve a trombeta, eu não estou falando que vai ser assim, eu estou falando que teve uma forma de... quem fez esse filme, que é muito antigo, foi a forma dele ver o momento do chamado. Então, no momento que está tudo ruim, na grande tribulação, esse jovem ouve uma trombeta, e aí ele tira o talite, tira o tefilim, e ele anda, mas ele está respondendo a um chamado. Ele vai a um local onde tem mais pessoas como ele, que eu creio, sabe, é uma ficção, mas eu estou falando que aqui, como esse grupo vai ser ajuntado, como eles vão saber que é a hora, como eles vão se separar, eu olho para a vida de João Batista, repito, eu vejo que é possível. Então, eu creio também, como Jonas, que são judeus chamados para a grande tribulação, mas que vão ter uma revelação pessoal de quem é Cristo. Sim. É um nível de selo muito maior do que a gente possa imaginar, porque diz que eles tinham os nomes do Pai na testa, né? Todos eles, né? Eu queria só frisar esse versículo 1, porque ele mostra algo aqui muito forte, aqui muito profundo, que diz assim: então olhei, né? João, né? Está dizendo, né? E diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Né? Então, assim, é um nível de marca, de selo, de unção, acho que como nunca visto. Né? A senhora falou de, tipo, João Batista, né? Carregava um tipo de unção e que comia cafanhoto, né? Mel silvestre, e as suas vestes eram como pele de camelo, né? Sim. Mas aqui não está falando de veste, está falando que tem um selo sobre a testa deles. Que as trevas enxergam. As pessoas, com certeza, olhavam para eles e falavam, são jovens normais, só diferentes na forma de se comportar, de falar, mas são jovens normais, não vão ser pessoas anormais. Isso. E o mais interessante, olha o que está escrito aqui em Apocalipse 14, que eles foram redimidos, no versículo 4, na parte B, são os que foram redimidos dentre os homens. Então, são pessoas normais, de carne e osso. Não é algo... Aqui Deus está mostrando que não é uma forma de falar. São homens que foram resgatados, redimidos, restaurados, trabalhados por Deus e separados por Deus. Mas é aqui, homem, não é anjo, não é visão, é uma pessoa normal. E eu falei de três, né? De três. Então, eu falei a primeira, que é o grupo de pessoas, e aqui todo mundo tem liberdade, sabe? Para pensar, porque realmente a exatidão, só Cristo vai falar para a gente, são vocês. Mas eu creio que por todas as evidências de que é o que aqui a mesa crê, que os 144 mil é um grupo diferenciado de jovens judeus. Pastora, eu queria só provocar aqui uma curiosidade aqui nesse versículo, né? Que João, ele vê o Cordeiro e vê esses 144, né? E aí a gente precisa, assim, um pensamento mais aprofundado. Como que se dá esse ajuntamento, assim, de 144, essas pessoas separadas? 144 mil. Então, é aquilo que eu acabei de falar. No filme mostra isso, que eles sentiram. Quer ver como eles é que vai acontecer? Eles vão estar ouvindo algo que muitos não vão estar ouvindo. É simples. Eu vou dar um exemplo bem real. O Jonas, a gente já falou isso em podcast, ele morou na Etiópia. Ele viu com os olhos dele etíopes na hora em que eles se juntaram e perguntavam: para onde vocês vão? Estou voltando para a Terra Santa. Eram descendentes da rainha de Sabá, porque é aliar. Aliar o que é? É a volta para Israel. Quem chamou essas pessoas para voltar para Israel foi Deus. Então, na África não foram só os etíopes.
outras tribos também voltaram. Eu acho que o maior movimento foi entre os etíopes, mas outras tribos também voltaram. Eu conheci um casal... Não, voltou o pessoal da Rússia, voltou... Então, eu conheci um casal, porque eu morava em São Paulo, num bairro de judeus, né? Eu não judia, mas morava num bairro de judeus. E ali, eu conheci muitos que falaram, é hora de voltar. Mas, assim, não fazia sentido, porque eles iam ter que começar a vida deles do zero lá em Israel. E eu cheguei a questionar eu falei assim, mas você tem certeza do que você vai fazer? Porque você tem aqui uma empresa, você tem uma fábrica, você tem uma fábrica, você vai ter que começar do zero lá. Não, é mais forte do que eu tenho que voltar, é Deus. Aí nós conhecemos, eu não sei se você estava numa viagem, em que nós conhecemos um casal, que é o Mica e a Xoxana, que eles, americanos, você não estava, né? Então, o Jonas e eu lideramos um grupo, e nós levamos até a casa desses americanos que já estavam lá nos Estados Unidos há muito tempo. Eles lideram o grupo de judeus americanos, que lideram um grupo de levitas que estão se preparando para o terceiro templo. E aí nós começamos conversa daqui, conversa de lá. Não, a gente estava muito bem estabelecidos nos Estados Unidos. Então, por que vocês vieram? Quando vocês vieram? Por que vocês vieram? Eles falaram, nós sentimos um forte chamado que não dava para dizer não. Nós deixamos tudo e voltamos para Israel. Então, é só para responder a tua pergunta, que nos Estados Unidos, na África ou na Rússia, todos sentiram esse chamado ao mesmo tempo. Então, a questão assim, da mente fértil, né? Então, a mente ela começa a viajar, né? Então, fala de 144 mil, fala deles estarem ali com o Cordeiro, mas não que eles estejam todos ali no monte, eles estão espalhados, né? O pastor Jonas falou que não só... O pastor Jonas falando agora que entende que eles não estarão só em Israel, mas espalhados pelas nações. Depois... Eu acho que aí a minha visão, não sei qual é a do João, a minha visão eu acho que é igual os discípulos, igual os apóstolos. Mas eles vão ter muito pouco tempo para fazer isso, gente. A gente já está na metade aqui. Manifestar em qualquer parte do mundo ao mesmo tempo. Hoje com as redes sociais, é uma visão, ele está tendo uma visão. É um mundo globalizado. O Cordeiro está com eles ali no Monte Sião só significa que eles estão alinhados, que o Senhor já se revelou para eles. Isso. Agora, vamos ali, vamos com a mente fértil, né? Que a minha mente é fértil também. Com a mente fértil, já pensou 144 mil bons de redes sociais, não só pessoalmente, mas eles, tipo assim, uma invasão santa. Você já pensou um TikTok ou um Instagram com essas pessoas recebendo uma inteligência, uma estratégia e, tipo, viralizando com coisa boa? Inteligência celestial. Só Deus sabe como. Só Deus sabe como. A forma de evangelizar de antes não é a mesma. Tem um artigo que eu dei para o Jonas ler 2 dias atrás, mostrando como a mente dos nossos jovens e crianças estão sendo doutrinadas em um determinado assunto, que eu nem vou entrar, porque senão a gente não sai daqui, mas a gente abre um podcast sobre isso, está sendo doutrinada para serem rebeldes, para irem contra Deus, e tudo isso por influencers usam uma sabedoria que às vezes o cristão não está usando. Então, isso é um assunto para um outro podcast. Mas voltando, aí o terceiro, né? Porque eu falei de 3 visões. Então, a mesa aqui crê na segunda. A terceira é uma seita que aqui a gente não pode falar nome de nada, senão daqui a pouco vem um processo, né? Então, é uma seita que crê que eles são 144 mil. Só eles que são. E então, esse a gente nem discute, porque é uma visão muito sectária e uma visão que exclui todo mundo, exclui o mundo, limita, né? Exclui e tira a palavra de Deus, porque o Senhor diz que ele veio, ele entregou o seu filho, o Deus Pai, e entregou o seu filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai ter que excluir esse versículo, porque o Pai só escolheu 144 mil. Essa última visão.
a terceira. Então, eu creio que não é só a mesa que não crê nisso, mas a maioria não crê nisso. Mas não posso deixar de dizer, são 3 formas de ver Apocalipse capítulo 14. A gente ouve tão pouco, né, se falar nessa parte tão bonita da história da humanidade, que é o desfecho final com relação aos judeus que perderam a oportunidade de ter o seu encontro com Cristo há 2000 anos atrás, e que agora no finalzinho, no fechamento, já na grande tribulação, eles vão ter o verdadeiro encontro deles com o Messias. Eu acho que foi no último podcast que eu li Zacarias 12. Foi. É a coisa assim, mas se fala muito pouco, concordam comigo? Você não vê as igrejas que eu até falando... comparei, eu disse assim, Zacarias 12 é o momento em que eles têm a revelação de que aquele que era unigênito se tornou primogênito, que ele foi traspassado por amor a eles, e eu comparei, eu disse que a sombra deste momento é apontada através da vida de José e o encontro e o abraço dele com os irmãos. Sim. Os irmãos que o rejeitaram, que o negaram, que viveram longe dele dos 17 aos 30 anos, que foi um longo período de tempo. Os irmãos se arrependem, reconhecem que ele é José, e o nome de José, que é Zafenate Paneia, que foi dado por Faraó, esse nome significa Salvador do mundo. Então, eles não tem outra passagem mais linda do que os irmãos de José abraçando Zafenate Paneia, que é o Salvador do mundo. Essa é a figura. Eu vejo muito choro em Israel. Muito choro. Diz que José chorava alto, a ponto dos egípcios que estavam em outra sala ouvirem. E o que eu acho bonito é que os irmãos choraram, mas o choro de José foi mais alto que o choro dos irmãos, mas um choro de alegria. Então, eu creio que Jesus vai ser um momento tão emocionante que Jesus vai chorar ao abraçar os seus irmãos, os irmãos mais velhos, né, que são os judeus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e nesse momento aceitam. Mas... voltando aqui a Zacarias... Peraí, uma coisa importante. Gente, isso tudo acontecendo em meio à grande tribulação. Né? A resistência do anticristo, tudo isso vai estar no meio ali acontecendo. No meio da fornalha. Gente, vai ser uma coisa linda, né? Vai ser um refrigério. Mas eu prefiro ter sido arrebatado. Não quero ver isso, não. Então, aí depois de... nós falamos de Zacarias 14, do versículo 1 até o versículo 5. Aí, no versículo 6, a gente vê que há uma proclamação, e essa proclamação no versículo 7 é chegada a hora do juízo. Eu acho que muito pouca gente pensa sobre juízo, porque Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. E ele sempre avisou que haveria o juízo. E nós todos, aqueles que serviram a Deus e aqueles que não serviram a Deus, vão estar neste momento. Os que estavam e decidiram servir a Deus, aí você tem que ler Mateus capítulo 25, que fala deste momento do juízo do trono branco. Aqui está falando que está se aproximando. Agora a terra está debaixo de juízo. É isso que está falando. A terra está debaixo de juízo. E não precisa pensar muito para ver que agora que a gente está vivendo o princípio das dores, nós já estamos vendo uma terra debaixo de juízo. Nós estamos vendo o descontrole climático, o descontrole nas nações, a instabilidade em relação a guerras. Nós estamos vendo um mundo debaixo de juízo. São pragas, são enfermidades que parecem pragas, guerras, como o câncer. Nunca vi tanta gente jovem, morrendo jovem, com ataque cardíaco, enfim, nós estamos vendo um mundo bem descontrolado na saúde, nas finanças, na política, em relação a catástrofes, tudo isso. Isso a gente está falando de princípio das dores. Imagina na grande tribulação, que ainda não é a grande tribulação agora. Então, aqui está falando de juízo da terra, mas haverá um momento do juízo do homem. E esse momento do juízo do homem, aliás,
Todo mundo espera esse momento do juízo, espera sem esperar. Mas o Islã espera de uma forma muito séria o momento do juízo, e eles acham, segundo a crença deles, vai ser lá no monte do templo, o tribunal, onde vai ter uma ponte do tamanho do fio de cabelo, e quem não conseguir, é claro que a pessoa que, segundo o que eles creem, que quem conseguir passar é de forma sobrenatural, claro. Passar por cima de um fio de cabelo sem despencar. É porque é justo, então vai passar de uma forma sobrenatural. Mas aquele que não passar, porque não é justo, aí segundo o Alcorão, ele vai despencar de lá, porque tem um vale que liga o monte do templo ao monte das oliveiras, e ele vai despencar, e ali já é o juízo final para aqueles que não creram. Agora, o mundo moderno e ocidental não espera. Jesus diz que vai ter o trono branco, mas esse é um assunto mais para frente que a gente vai falar aqui em Apocalipse do trono branco. Então vamos ficar no juízo da terra, né? E em Apocalipse capítulo, ainda no capítulo 14, no versículo 8. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir. A gente está vivendo hoje, né? Nos dias atuais, verdadeiras catástrofes, né? Sim. Climáticas. Né? Sim. A gente sabe que hoje o que eu estou vendo pelos vídeos que acontece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, com essa chuva incessante, eu pergunto para você, pelo que você está vendo, por algo tão pequeno em termos de dilúvio, não dá para crer no dilúvio para quem tem dificuldade para isso? E quando eu olho essas calamidades com água, eu só tenho uma certeza, que Deus disse que nunca mais seria, o mundo não acabaria através do dilúvio. Ele causa, né, através de enchentes, de dilúvio. Horrível. Isso ele prometeu para a gente. Eu vi né? um vídeo que acabamos de ver, né? Aquele que as pessoas estão sobre a casa. Nossa, terrível. Um helicóptero está ali, mas não consegue descer alguém para ajudar, e a casa desmorona, a casa entra, é levada pelo aguaceiro, e desaparece todo mundo, uma família inteira. Esse é um momento de muita oração, gente. Temos que orar uns pelos outros. Temos que, este momento em que, porque tudo aquilo que você vê muitas vezes, você tem uma tendência a ficar insensível. Não deixa a insensibilidade entrar no teu coração. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, Sim. seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. É tempo da igreja orar, é tempo da igreja clamar, guarda-nos, livra-nos do mal. Nunca a oração de Jesus foi tão necessária, que ele nos ensinou no Pai Nosso, livra-nos do mal. Nós precisamos orar uns pelos outros, não pensar assim, que pena, mas você está seguro no local em que você está, e você tem a tendência a esquecer, não, que a dor do teu irmão seja a dor de todos. A gente pode fechar o podcast daqui a pouco, né? Orando, né? Com certeza, pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina. Pastora, eu queria só explorar um pouquinho mais aqui o versículo 6, a senhora permite? Sim, sim. Porque a gente falou de evangelismo, né? E aqui a gente entende que é um momento de juízo, é grande tribulação, e como que o evangelho ainda vai ser disseminado nesse momento, trabalhado nesse momento sobre a humanidade. No versículo 6 diz assim: então viu outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fronteiras das águas. E isso ainda me perguntam, isso é um apelo final, né? E ainda me perguntam se vai ter, sempre me perguntam se vai ter conversão na grande tribulação. Gente, você tem um Deus que é amor. Você tem um Deus que dá oportunidade até a última hora. E ele vai ter muita evangelização, vai ter muita palavra de Deus na grande tribulação, creio. Eu acho que é legal crer, mas não é legal falar isso para quem está nos ouvindo, porque há um relaxamento. Não, ele não vai querer ficar. Você não pega essa no meio palavra desse caos, no meio desse juízo. E vai relaxar, não. Seja salvo agora, entendeu? Corra, não tenha medo, mas tenha pressa. Não, mas essa palavra eles ficam
quem me pergunta não é por causa deles. Eles perguntam com medo de que, quem ficar na grande tribulação, e se vai ter conversão? Sim, vai ter conversão. Estou falando de temor por causa de algum familiar, de algum amigo. Então, Deus dá a chance. Claro que a hora é agora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto, porque é bom você saber que vai haver conversão, mas é bom saber também quais são as condições que você vai ter para isso. Você vai ser perseguido pelo anticristo. Claro. Olha, hoje mesmo, foi hoje que saiu uma nota sobre proibição de evangelismo nos presídios? Sim. Pois é, para tu ver como é que estão as coisas. Vai apertar, então, as coisas vão apertar. Imagina no ato ali do anticristo governando a terra, e ele falando, não, você tem que adorar a mim, você não tem que adorar esse Messias que você está falando aí, porque eu sou o Messias. Mas não, meu filho, não tem opção. Ou é isso ou é o fim, o teu fim, né? Então você vai ter que estar muito bem preparado para poder passar pela salvação na grande tribulação. É óbvio que Deus, né, o que a Nara falou é certíssimo, Deus é amor. Ele te dá a oportunidade até enquanto você estiver respirando. Aliás, eu entendo isso. Sim. A grande tribulação, se você está vivo na grande tribulação, você tem sim possibilidade, porque você ainda respira, você ainda está na terra. A oportunidade acaba depois que você sai daqui. Depois que o teu espírito sai desse corpo que você está ocupando, acabou mesmo, aí não tem mais jeito. É um nível assim, é um nível de velocidade de evangelho muito grande, né? Porque esse anjo voava, né, sobre as nações proclamando. Eu acho que a gente está indo Mas muito leve. Mas se você olhar de novo... muito leve no nosso podcast, porque a gente tem que entender que nem todo mundo está no mesmo nível, no mesmo tempo, né, atualizado ou não, mas as coisas estão muito aceleradas, vocês não fazem ideia. Mas então, o que quando falou da velocidade, a igreja primitiva tinha uma velocidade incrível. Absurda. A unção que estava sobre eles era tão grande que no primeiro dia a gente vê 3.000 pessoas se convertendo, depois mais 2.000 pessoas. Através de um Pedro, né? Através de um Pedro. Imagina todos eles. Mas a igreja primitiva não era só Pedro. Imagina 144 mil agora. Mais, na unção de Pedro. Mais anjos voando numa velocidade. Sim. E você vê que a igreja primitiva tinha um Filipe evangelista e tinha muitas pessoas que ali realmente fizeram um barulho santo, né? Pastora, eu confesso que assim, eu nunca tinha visto o capítulo 14 assim, por esse ângulo que eu estou enxergando esse momento aqui. De revelação, entendeu? Assim, do amor de Deus. Assim, sim, até o amor de Deus é como se fosse demais. Um amor desesperado para salvar. É o amor de um pai, né? Você faz de qualquer coisa pelo teu filho. Então, muito profundo isso aqui. Nossa, eu estou assim, impactado assim, com esse nível assim, de desespero de amor. Né, para que ninguém se perca. Né? Exatamente. É porque nós só conhecemos o fim de ouvir falar. Deus sabe qual é o fim da humanidade fora da presença dele. Então é óbvio que o que mais Deus tem feito desde o princípio de tudo é despejar amor. Apocalipse é amor. As pessoas têm medo, mas Apocalipse é amor. É amor. Não, mas você lê rapidamente, mas quando você dá essa parada, como a gente deu aqui nesses versículos, você começa a perceber que está emanando o amor de Deus aqui no capítulo 14, de uma forma que a gente, no meio da grande tribulação, ele que a gente pelotão nunca imaginou. Que diríamos assim, para mim os 144 mil é um pelotão do amor no meio da grande tribulação. E eu também... as pessoas que dizem, aquele primeiro que diz que os 144 mil é uma forma de falar, eles não falam de grande tribulação, não. Eles falam que isso já aconteceu, somos nós. Né? É a turma que fala que tudo já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O milênio já está aqui porque Cristo nos trouxe a paz. E isso aqui realmente somos nós, um grupo de pessoas santas através de Cristo Jesus, etc. e tal, anulando o Apocalipse para o momento do fim. Quando Jesus deu o livro para João, ele estava falando de revelação para um tempo específico. Ele não estava falando de revelação para algo que era um presente muito próximo. O ano 70 estava ali, as caras de João.
Então, não isso é limitar demais, né? É limitar demais o que Deus deu em tantos capítulos de Apocalipse para falar de um tempo futuro, querer dizer que era só para o ano 70 depois de Cristo. Mas como eu não quero ficar aborrecida, vamos continuar. Em Apocalipse capítulo 14, ele fala, são 2 momentos aqui muito fortes que nós precisamos falar. O primeiro é, caiu a Babilônia. Aqui está falando da queda da Babilônia e tem 2 Babilônias em Apocalipse. A segunda Babilônia não vamos falar agora, que é a Babilônia religiosa, quando Deus fala da corrupção, de tudo que vai acontecer lá em Israel, enquanto o anticristo estiver em Israel. Mas ele está falando aqui da Babilônia, o sistema do mundo. Vai ruir, porque é tempo de juízo sobre o mundo. Então, o Senhor, ele está falando, é o limite. Tem a Babilônia comercial, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o sistema econômico. A igreja está entrando nesse sistema, que é o amor a mamon, amor ao dinheiro, uma igreja materialista. Geral, né? É uma igreja, mas é igreja, né? A igreja materialista, ela é uma igreja adoecida. A gente tem assistido alguns momentos de algumas igrejas, de alguns trabalhos, né, da Casa de Deus, onde as pessoas estão se expondo, onde elas estão fazendo questão de que sejam vistas seus cintos, suas bolsas. Porque o que é isso? O que está acontecendo? Ostentação, a igreja de Laodiceia. Sim, mas algo está muito forte isso. É o último nível da igreja. De 10 mil, é o casaco de 50 mil, umas coisas assim absurdas. Porque você pode usar o que você quiser se você tem dinheiro. Agora, esbanjar isso dentro da igreja... Você pode usar o que você quiser, mas o ostentar é diferente. Quando você tira a foto propositalmente para mostrar, triste isso é ostentação. Quando você usa porque você tem dinheiro, é uma opção sua. Agora, você usa, você compra. Mas você ostentar, tirar a foto de forma que fique bem visível qual é a marca que você está usando, isso não tem utilidade nenhuma. Você está mostrando para alguém. Para quem que você está querendo mostrar? Você está querendo mostrar que você tem. Então, quem tem, não mostra. Ele age naturalmente, ele não tira a foto no ângulo que vai ficar bem assim, aparecendo a tua bolsa transversal, você põe ainda ela mais posicionada para frente, ainda mais ainda, para que a câmera pegue na tua selfie e você mostre que você ostenta, né? Bom, mas aqui está falando que tem dias contados, a Babilônia vai cair. Tudo tem, Deus permite, Deus dá linha na pipa e depois ele puxa, ou ele corta, ou ele puxa ou ele corta. O meu irmão, eu fui criada com 2 garotos e eles tinham na época que podia, né? Claro que muito tempo atrás, com cerol, e ali eu só via meus irmãos cortando a pipa de todo mundo. É o que não pode, né? Mas era garoto. E Deus, ele dá linha na pipa, a pessoa acha que... Você acha que Sansão algum dia pensou que ia dar errado, ele ficar com Dalila? Você acha que todos que Absalão achava que ia dar errado, ele fazer tudo aquilo com o pai? Deus permite, aí a pessoa, ou Davi achava que ia dar errado com Batseba, Deus permite que a pessoa vá. Aí ele fala, bom, agora eu vou te mostrar que você fez a coisa errada, você foi pelo caminho errado. Por isso que a Babilônia vai cair. E aqui a gente tem o sistema do mundo vai ser desmoronado por Deus. E a gente entra aqui numa segunda coisa muito importante do versículo 9 em diante. Aliás, essa semana, o que mais teve no Instagram foi um videozinho que o original está em francês, em que mostra a implantação do chip, a inteligência artificial. Não que fique claro para vocês, esses vídeos viralizaram e eu recebi, se eu não recebi de 100 pessoas, eu não recebi de ninguém. De 100 a 200 pessoas fica me mandando no direct esse vídeo. É um vídeo de inteligência artificial, não quer dizer
que já está sendo usado, só mostrou como pode vir a acontecer, que a tecnologia já está disponível. Aí mostra uma injeção ali, uma implantação de chip na palma da mão, e depois mostra que é tão pequenininho que com uma pinça você tira, e depois mostra também que aqui vai na cabeça, mostra que é uma coisa. As pessoas não estão implantando cabelo, é tipo assim, uma coisa tão pequenininha que vai ser implantado na cabeça, simples, né? Como um implante de cabelo. E algo muito simples, com terminações, muitas terminações, vai facilitar a vida da pessoa, não vai ter roubo, e isso e aquilo. Isso a gente já fala há muito tempo. Está igual a novilha vermelha, né? A gente já fala há 30 anos que nasce novilha vermelha, e depois ela fica no decorrer dos 3 anos, ela fica com um pelo branco, pelagem, né? Ou ela fica com mancha. Mas agora, por que mostrou? Mas até os judeus sabem que eles vão ter que analisar, e aquela novilha vermelha pode ficar invalidada a qualquer momento. Assim também, esse videozinho mostrou o que a gente mostra há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, de que chegaria um momento que a tecnologia... Já tem gente que implanta, mas quem implanta o chip na Europa ou outros lugares, ou é porque é uma medida anti-sequestro, ou é no animal. Isso já acontece. Mas a pessoa que escolhe fazer isso ainda não é o anticristo. A tecnologia já existe, já vimos. Agora, a implantação do chip vai ser obrigatória. Ainda não é obrigatória. Então, relaxa. Deixa quem está implantando por algum motivo, ainda não é o chip do anticristo. O anticristo vai ser uma medida obrigatória de uma tecnologia que está bem avançada. Então, é isso. Ainda não é, tá bom? Para você que está vendo esse videozinho, está só mostrando como será quando acontecer. Só a preparação, mas ainda não é. A mesma coisa que falar, é a Terceira Guerra Mundial. Ainda não é. Então, esses videozinhos ainda não é. Mas vai acontecer. E a gente encerra o nosso capítulo 14, a despeito da gente estar na metade dele, o que ele mostra do versículo 13 até o final é que vai ser um tempo de colheita. Mais uma vez, a gente encerra com aquilo que o pastor Osano falou. É o amor de Deus. Ainda vai ter colheita na grande tribulação. Vai estar madura. Tempo é a última colheita. A última da última. Do versículo 1 ao 6, né? É o despertamento, né? É o desespero do amor de Deus nesse despertamento para que ninguém se perca. Né? Exatamente. E aí ele chama de a ceifa. Ele diz aqui que o anjo que aparece com a foice, porque é tempo aí no versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade. É lógico que esse versículo se refere a Isaías 63, versículo 3 e 4, que Jesus ele sofreu fora do lagar, e ele mostrou que chegaria o dia da vingança, porque a cruz do Calvário foi a vitória de Cristo sobre tudo e sobre todos, sobre o reino espiritual, mas ele mesmo diz que a morte seria o último inimigo a ser vencido, e que haveria um tempo de juízo. E esse tempo de juízo chega na grande tribulação. Então, nós voltamos ao que foi explicado por Jesus, através do profeta Isaías, que Jesus é a palavra, por isso que eu falo através de Jesus, Isaías 63, versículo 3 e 4, quando ele fala que ele pisa no lagar, ele pisou sozinho lá na cruz do Calvário, mas anunciando que é o dia da vingança. E o dia da vingança é quando Deus ele executa o justo juízo durante a grande tribulação. É a última chance da terra, é a grande tribulação. Né? Amém. Então, evangelismo, né? Você vê que é um capítulo do amor. A primeira parte aqui é evangelismo, a segunda parte, a queda da Babilônia. Sim, o juízo. E a terceira parte, grande colheita. O resultado do evangelismo, isso. A colheita. Né? Então, queridos, terminamos Apocalipse capítulo 14. Leia com calma.
Não queira ser um especialista, aqui a gente não está levando você a ser um especialista em escatologia, mas é você receber a palavra para aplicar na sua vida e desmistificar o livro de Apocalipse. Saber que é o livro do amor também. É o livro do juízo, mas é o livro do amor. Vamos fechar orando, né? Vamos, ore pelo Rio Grande do Sul, por Florianópolis, por Santa Catarina. Amém. Né? Pai, nós nos unimos em fé com os nossos irmãos que estão debaixo de todas essas tempestades, todos esses afogamentos, alagamentos, ó Pai, e clamamos para que haja uma intervenção divina, Amém. Senhor, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina, Pai, cada uma dessas cidades, ó Pai, cada um desses logradouros, ó Pai, que eles sejam alcançados pela Tua mão poderosa, Amém. Pai, e que essas águas venham baixar, cessar, Senhor, Amém. em nome de Jesus, que haja o socorro, ó Pai, de todas as áreas, ó Pai, que o Teu socorro chegue a tempo a cada casa, cada família, e que Teu nome seja glorificado em tudo e em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.